Seu filho está acordando cedo demais, acorda com as galinhas? Nesse vídeo eu vou te explicar por que esses despertares muito cedo acontecem e o mais importante, como que você resolve. Olá, tudo bom, gente? Eu sou a Renata Takayama, eu sou terapeuta familiar e terapeuta de sono infantil há mais de 7 anos e eu te ajudo a conquistar noites tranquilas na sua casa de forma gentil e carinhosa. Nesse vídeo eu vou te explicar os 3 principais motivos que fazem o seu filho acordar cedo demais e o principal, o que você deve fazer para conseguir resolver de uma vez por todas este problema. Para a gente começar, eu vou te explicar o que é considerado o despertar cedo demais. O despertar cedo demais é aquele que acontece antes das 6 horas da manhã. Se o seu filho acorda a partir de 6 e meia, já está dentro do que é considerado normal para uma criança acordar. Isso porque a partir de 4 horas da manhã, mais ou menos, o hormônio do sono, que é a melatonina, ela começa a cair no nosso corpo, sinalizando que está chegando a hora de despertar. Então, é por isso que muitas vezes o sono a partir de 4 horas da manhã ele fica mais chatinho e também é por isso que o seu filho pode acordar sim a partir de 6 horas da manhã, tá? E aí é muito importante fazer esse ajuste da rotina de forma completa para a criança ter as horas de sono necessárias de acordo com a idade, tá bom? Vamos então ao primeiro motivo que pode fazer com que seu filho acorde cedo demais. O primeiro motivo é a rotina. Quando alguém me fala assim, meu filho está acordando 5 e meia da manhã, eu sempre desconfio que pode estar acontecendo uma exaustão, ao contrário que o senso comum, né, nos traz dizendo, mas você está cansado, vai dormir mais. Com criança não acontece assim, porque a criança fica muito exausta, muito estressada, isso faz com que ela durma menos. E o pior, acorde muito cedo. É por isso que na grande maioria das crianças, não na totalidade, mas a grande maioria das crianças, principalmente as pequenas, se você coloca para dormir mais tarde, ou ela acorda mais cedo, ou então ela acorda sempre no mesmo horário. Então, para prezar um sono de qualidade, essa hora de dormir à noite precisa estar adequada para ela fazer as horas de sono adequadas e acordar bem. Ou melhor, né, se estiver acordando cedo demais, acordar mais tarde. Isso é muito comum. Então, assim, por exemplo, até o Bernardo, meu caçula, né, que tem 3, se eu coloco ele para dormir mais tarde do que ele tá acostumado, as chances de ele acordar mais cedo do que ele acorda são enormes. E você pode começar a perceber isso na sua casa, que geralmente isso acontece. Então comece a observar se a rotina do seu filho tá boa, se as janelas de sono dele estão boas, se a última janela de sono também tá ok, porque se estiver ficando cansado demais, uma janela longa demais, as chances de acordar muito cedo são imensas. E o contrário também é válido. Ou seja, a criança que dorme muito cedo, né? Então tem criança, por exemplo, que eu já vi que dorme 17 horas, 17h30, né? Se ela dorme cedo demais, ela já vai ter feito, por exemplo, até 5 horas da manhã, 12 horas de sono. Mais do que 12 horas de sono noturno é difícil a criança fazer. Então, para ela chegar até às 6 horas da manhã, vão ser 13 horas de sono. Então, essa criança não vai conseguir fazer esse tanto de horas. Então, é legal você ajustar essa rotina do dia para que chegar lá na hora de dormir, na hora de dormir adequada para a idade, para o seu tipo de criança também, para que consiga acordar um pouquinho mais tarde, tá? E pegando o gancho, só porque eu sei que vocês vão me perguntar, qual que é o horário ideal de uma criança dormir? Isso é muito geral, né? Assim, muito geral dizendo, seria entre 18 e 20 horas, né? Mas isso, de novo, é muito geral. Eu já vi muitas crianças que se dormirem, tipo, 9 horas da noite, elas têm um sono muito melhor, muito mais longo do que se dormir às 6, por exemplo. Então tem que analisar caso a caso, né? Eu ajudo vocês na sessão avaliativa, nas mentorias a olhar isso, a olhar melhor a hora de dormir de acordo com a sua criança e não de acordo com essas tabelas de internet. Esqueça um pouquinho dessas tabelas de internet, tá? Comece a olhar mais o seu filho. O segundo motivo é o ambiente de sono. Então pode ser sim que o ambiente de sono não esteja adequado. O que acontece principalmente no verão, né? No Nordeste, eu acho que atualmente já está acontecendo isso, do sol nascer muito mais cedo do que o normal.
Então lá pelas 5 e pouco, por exemplo, o sol já começar a nascer e com isso, se o quarto não estiver bem escuro, a criança vai sentir essa luminosidade, vai o corpo começar a entrar em alerta e vai despertar. Então, se tá começando a despertar muito cedo, o sol nascendo muito cedo aí na sua cidade, é legal você deixar o quarto bem escuro para não entrar essa luminosidade. Mas, se ainda assim, com o quarto todo escuro, o seu filho está acordando junto com o sol, é sinal de que ele está acompanhando a natureza. E aí, o que você precisa fazer? Você precisa manter o seu filho no quarto até a hora que você considere razoável. Então, a partir de até 6, por exemplo, até 6:30, por exemplo, você tem que manter ele no quarto. E aí, ser muito o que a gente sempre fala aqui, ser firme e gentil com essa criança. Firme no sentido de, filho, não está na hora de acordar ainda, não, tá muito cedo, vamos ficar aqui no quarto. E gentil, porque você não precisa gritar, você não precisa xingar, você tem que ser só firme, colocando as regras que você quer que sejam seguidas, tá? Então é muito importante manter essa criança no quarto, se o quarto já estiver escurinho e o sol estiver nascendo muito cedo, tá? Se você chegou até esse ponto do vídeo, é o momento que eu vou te pedir para você deixar o like e se inscrever no canal e também mandar esse vídeo para mais pessoas que tenham filhos madrugadores em casa. E se o seu filho tem mais de 2 anos, tem um reloginho no mercado que é muito legal, que chama Grow Clock. Esse reloginho, como é que ele é? Você regula a hora de acordar e aí na hora que você regular, por exemplo, você colocou às 6:30, que é o horário de acordar, vai aparecer no reloginho um solzinho. E antes disso tem uma luinha, tem um sol e uma lua. Então, enquanto for considerado noite, esse reloginho vai estar com uma luinha. Então, se é 5:30 da manhã, o seu filho acordar, ele vai olhar no reloginho e vai ver uma luinha. E aí ele vai ver que não é hora de acordar. Mas aí se você, de novo, né, gente, você tem que ser firme e gentil para poder estabelecer essa regra. Enquanto tiver a luinha no relógio, você não vai acordar. E aí, quando der, por exemplo, 6:30, 6, enfim, você é que vai colocar o horário do solzinho, aí vai aparecer o sol. E aí a criança vai saber que já pode despertar. Esse relógio é muito bacana, mas só funciona para crianças acima de 2 anos, porque é a idade que eles conseguem ter essa compreensão melhor, tá? Eu vou deixar aqui o link aqui embaixo na descrição do vídeo de um reloginho muito parecido, mas também vocês podem pesquisar Grow Clock na internet, que tem várias opções, tá? Tem em outros sites de venda também reloginhos muito parecidos, que aí só você regular o reloginho e aí vai aparecer. É muito bacana, super sugiro para vocês usarem esse reloginho se a sua criança for maiorzinha de 2 anos, tá? Uma outra opção também, mas é para crianças que entendem números, né? Por exemplo, uma criança acima de 3 anos ou 4 anos, que já reconhece os números, né? É você comprar um reloginho digital, esses comuns mesmo, esses pequenininhos, né? Reloginho digital. Aí o que você faz? Você tampa os minutos com fita isolante e deixa só a hora aparecendo. Então vai aparecer lá 5, 6, e aí é só você combinar com a criança. Na hora que tiver no 5, você não pode acordar. Essa foi a maneira, inclusive, que eu consegui resolver o despertar cedo demais do Gabriel, meu filho mais velho, né? Na época que ele estava acordando muito cedo, esse reloginho Grow Clock tinha, só que só vendia nos Estados Unidos, e para trazer para cá era tipo uns R$600, né? Pensa, né? Vou comprar um reloginho de R$600, não ia nada. Aí eu peguei um relógio digital, tampei com fita isolante e falei com ele, filho, você só pode acordar quando estiver no 6. E aí, assim, a gente conseguiu resolver o despertar às 5:30 da manhã do Gabriel. Foi maravilhoso, gente. Então, se o seu filho já entende as horas, você pode usar também no reloginho digital que você compra aí no Mercado Livre por R$50, é baratinho. Então é isso, gente. Eu espero que com essas dicas o seu filho pare de despertar antes de 6 horas da manhã, para que vocês tenham um sono tranquilo e reparador, tá? Precisando ajustar a rotina, precisando olhar isso com mais individualidade, me chama, vamos marcar uma sessão, a gente olha isso junto e aí para montar o melhor plano de sono, a melhor rotina que funciona para sua família. Lembrando que vocês não são robôs, né? Precisa olhar individualmente cada caso. Tá bom, gente? Não esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever aqui no meu canal. Beijo grande!